Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, nesse vídeo, eu estarei falando um pouco sobre dimensão espiritual. O que você deve fazer para acessar a dimensão espiritual e estar 24 horas conectado ao mundo espiritual. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, missionária. Seja bem-vindo a esse canal, se inscreva e deixa teu like em nome de Jesus. Primeiro eu quero falar um pouco sobre a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é quando você entra em um nível espiritual na qual você fica totalmente conectado no mundo espiritual. Você entra no mundo espiritual, você acessa o mundo espiritual por intermédio de oração ou até mesmo durante o seu dia a dia. Eu vou trazer alguns requisitos que você precisa cumprir para que você venha acessar a dimensão espiritual. Primeira coisa, você precisa ter uma vida de oração e jejum, de conexão com Deus. Não aquela oração automática, a qual a pessoa ora por orar. É uma oração na qual é evidenciada pelo desejo constante de se aprofundar no mundo espiritual. Então você não vai fazer uma oração automática somente por orar, mas você vai fazer uma oração profunda. Você vai se conectar, você vai alcançar a profundidade, você vai mergulhar mais fundo no Espírito. Porque tem muitas pessoas que elas se acostumam com a oração automática, com a oração ensaiada, mas quando se trata de dimensão espiritual, de conversar com Deus, de se conectar ao mundo espiritual, você também precisa ouvir o mundo espiritual. Então, quando você acessa o mundo espiritual, você acessa a primeira dimensão espiritual, você não somente fala, mas você também ouve o mundo espiritual. Você recebe também a conexão espiritual. Então, quando você entrar em oração, você precisa entender que não é somente você quem fala, mas também você está tendo acesso ao mundo espiritual, você está ouvindo o Espírito Santo e você precisa também se conectar com o Espírito Santo e discernir aquilo que o Senhor quer falar através daquela conexão ou que no mundo espiritual está sendo revelado para você. Então, a primeira coisa, busque ao Senhor com profundidade, com desejo de obter da sua parte a intimidade. Busque ao Senhor com desejo de se aprofundar do Espírito. Porque o mundo espiritual, você sente. Na maioria das vezes, você não somente vê o mundo espiritual, mas você vai sentir. Então, você precisa se conectar com o Senhor, sentindo a oração, preparado para ouvir, entrando em conexão, em diálogo com o Espírito Santo, ouvindo o que Ele tem para te dizer e o que você está dialogando com Ele, sentindo o mundo espiritual e aquilo que o Senhor quer lhe passar através da sua oração, através da sua conexão espiritual. Segunda coisa, viva uma vida separada de amizade, de pessoas que não estão no mesmo espírito que você, pessoas que maldizem o próximo, pessoas que falam mal dos outros, pessoas atribuladas, que não estão no mesmo espírito que você. Viva uma vida em secreto com Deus, separada, porque tem pessoas que querem ficar conectado ao mundo espiritual 24 horas, está perceptivo ao mundo espiritual, mas a pessoa ela quer ficar presente com amizades seculares, amizades que não estão no mesmo espírito que você, que não têm o mesmo propósito que você. Então, para o profeta se conectar com Deus, ele precisa ter uma vida separada, uma vida secreta com Deus, porque é aí que a sua percepção espiritual vai estar aguçada. Quando você está separado, você está afastado daquilo que te atribula, daquilo que faz com que você não venha perceber o mundo espiritual atuando em sua volta. Então, uma pessoa que está vivendo uma vida separada e secreta, ela tem uma percepção maior do mundo espiritual e fazendo com que ela venha se conectar à dimensão espiritual e permanecer conectada com facilidade. Terceira coisa, você precisa ter uma vida de santificação. É impossível você estar conectado 24 horas
na dimensão espiritual, percebendo tudo o que está acontecendo no mundo espiritual, as atuações malignas, se você está andando nas trevas. É impossível você se conectar com a dimensão espiritual se você está andando com as trevas. Como você vai perceber uma atuação maligna se você está fazendo a vontade do diabo? Como você vai perceber uma atuação maligna se você está cego pelo Deus deste século? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Se uma pessoa quer acessar o mundo espiritual, se ela quer acessar a dimensão espiritual, está 24 horas conectado no mundo espiritual, está 24 horas vigilante, perceptivo com tudo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, de você sentir o mundo espiritual na pele daquilo que está acontecendo, você precisa primeiramente ter uma vida de oração. Não é uma oração automática, é uma oração na qual você tem um desejo profundo de mergulhar mais a fundo, de conversar com Deus, de ouvir o Espírito Santo. E a segunda coisa, você precisa ter uma vida separada de pessoas que não estão no mesmo propósito. Você precisa ter o seu secreto, você precisa viver separado. E a terceira coisa, você precisa ter uma vida de santificação, porque senão tem como Deus operar se você está vivendo uma vida em trevas. Esse foi o vídeo sobre a dimensão espiritual. Que Deus abençoe a sua vida.